que aconteceu ali em 2014? Por que é que vocês decidem fundar o Prerrogativas? E, basicamente, o que é o Prerrogativas hoje? Olha, na verdade foi até curioso, né? Muita gente acha que a origem está ligada diretamente à Lava Jato. Ah, não tá. Não só e nem principalmente, pelo menos no início, né? Nós nos reunimos, na época éramos aproximadamente 30 colegas, por conta de uma preocupação que nasceu em todo o grupo, em cada uma dessas pessoas, com a manifestação do então senador Aécio Neves, por ocasião das eleições de 2014. Foram eleições muito acirradas e o então senador, pelo PSDB, ocupou a tribuna após ser derrotado, enfim, naquela eleição, para questionar o nosso sistema eleitoral. E ali nós percebemos que talvez estivesse nascendo tal ovo da serpente, né? Criamos o grupo como uma espécie de observatório da democracia para acompanhar, enfim, né, a evolução desses fatos. Acompanhamos a deposição absolutamente criminosa de uma presidenta legitimamente eleita e reeleita sem qualquer tipo de crime de responsabilidade que pudesse justificar. E a partir daí, o início da Lava Jato, né? Então, desde sempre a gente denunciou os efeitos nefastos do chamado ativismo judicial, que é uma moeda com duas faces. De um lado, a politização do judiciário e de outro, a judicialização da política. Agora, como o grupo é formado majoritariamente por operadores do direito, profissionais do direito, professores, juízes aposentados, alguns na ativa, procuradores, defensores públicos, advogados, criminalistas ou não, advogados de movimentos sociais, era natural que a gente se engajasse mais nas lutas que tinham relação direta ou indireta com os temas com os quais esse grupo trabalha. E aí, evidentemente, esse grupo passou a se engajar mais por conta da Lava Jato e dos excessos, enfim, que ela cometeu, né? Então, de 2014 para cá, o grupo cresceu. Hoje nós temos o limite máximo estabelecido pelo WhatsApp. Agora até tem notícia de que esse limite aumentou, mas fica ingovernável, né? Nós temos uma lista enorme de espera, mas são 256 integrantes ativos e nós temos outros grupos paralelos, que são filhotes desse grupo, né, que nasceu em 2014, aproximadamente 1.000 advogados, enfim, irmanados nos mesmos princípios e propósitos. Agora, Marco, no começo da Lava Jato, a gente sempre teve muita fé no Ministério Público no Brasil, né? O Ministério Público foi uma criação das últimas décadas e, assim, eu, por exemplo, como jornalista, sempre acreditei muito nos procuradores, nos promotores, né? A gente sempre se abastecia como jornalista de fatos, de investigações e aí, no começo da Lava Jato, teve um apoio da população, inclusive dos partidos de esquerda, né? Eu lembro o próprio PT apoiando algumas investigações, o MST, por exemplo, né? Bem no comecinho da Lava Jato, porque parecia que realmente estava todo mundo empolgado com aquilo. Em que momento você acha que deu uma virada do entendimento do que era a Lava Jato de fato? Assim, teve algum episódio que você olhou e falou, opa, peraí, isso aqui está esquisito, isso aqui não é por aí, os caras estão passando do limite? Olha, nós sempre defendemos o combate rigoroso à corrupção. Mas esse combate tem que acontecer dentro das regras da lei. Claro. Nós não podemos corromper o sistema de justiça a pretexto de combater a corrupção, né? E foi o que a Lava Jato fez. Ela elegeu um alvo preferencial, ela elegeu um partido político e, mais do que isso, um projeto político para criminalizar. E o objetivo dela, desde o início, digamos assim, talvez não tenha sido republicano, né? Quando a gente percebeu que o alvo preferencial era um partido político e algumas lideranças desse partido, a gente percebeu que a coisa não estava caminhando bem. E resolvemos intensificar o acompanhamento dessas ações e denunciar todos os desmandos, né? A gente costuma dizer que a Lava Jato é o caso, na verdade, é um caso bastante interessante, talvez tenha sido o maior escândalo de um sistema de justiça de uma democracia moderna, não tem a menor dúvida, né? Mas é um caso que começou pelo fim. O resultado a gente já sabia. O objetivo era, de fato, tirar das eleições de 2018 o presidente Lula, né, para poder facilitar a chegada do seu oponente, né? Num determinado momento, parte da Lava Jato investiu numa determinada liderança, que acabou se inviabilizando por conta de investigações, inclusive, que foram feitas no bojo de outras operações, né? E o resultado todos nós conhecemos, né? Na verdade, criminalizaram a política, incensaram a antipolítica e nasceu o bolsonarismo, né? Ninguém nunca teve dúvida disso, pelo menos no grupo nós nunca tivemos dúvida a respeito, né? Mas realmente desvirtuaram talvez os interesses legítimos dessa operação e chegamos onde chegamos, infelizmente, né? Agora, durante um bom momento, vocês ficaram pregando no deserto em relação a isso também, né? Você sabe que tem um ditado, né? Tem uma passagem de um sermão do Padre Antônio Vieira, que a gente gosta muito, que ele dizia o seguinte: se os homens não me ouvirem, nós vamos falar aos peixes. E foi o que nós fizemos, né?
durante parte importante desse processo, em especial no começo, 2014, 15, 16, a gente falava para a gente mesmo. Mas a gente sabia, né, qual era o nosso objetivo e nós nunca nos desvirtuamos, né? A gente costuma dizer, Leandro, que a gente nunca se escondeu na conveniência do silêncio, né? Nós temos um inspirador do grupo, que é o grande Sigmaringa Seixas, inesquecível, né? A gente costuma dizer que ele vive no melhor de cada um de nós, que não permitiu, com o exemplo, que nenhum de nós sucumbisse, né? Nós sempre nos miramos, enfim, nos melhores exemplos e travamos o bom combate. Então não faltou coragem e nem ousadia para esse grupo, né? Havia uma certa desesperança em um determinado momento, né, Marco Aurélio? Conversando com criminalistas na época, antes da Vaza Jato, né, antes de 2019, muitos criminalistas estavam meio cabisbaixos, falando, poxa, a gente vai lá, parece que tá só de figurante, né? A gente vai lá já sabendo qual vai ser o resultado, a gente, pô, não tem mais linha de saída, né? E aí, em 9 de junho de 2019, tem a publicação das primeiras matérias da Vaza Jato. Você lembra desse dia? Era um domingo, você lembra onde é que você estava? Eu lembro. Eu acompanhei de perto, aliás, acompanhei até os bastidores da chegada dessas informações, né, no excelente jornalismo que vocês fizeram aqui. Aproveito para render homenagens merecidas a você e aos seus colegas que trabalharam muito para que a população pudesse ter notícias, digamos, mais exatas do que estava ocorrendo, né? Acho que foi muito importante para esse processo, porque no Brasil, às vezes, não basta crer, né? Você precisa ver para crer, como diz o ditado popular, né? E muitas pessoas estavam esperando algo parecido. E quando chegou, tudo aquilo que a gente estava denunciando desde o início acabou sendo comprovado. Então, para a gente foi motivo de muita alegria e, ao mesmo tempo, de alívio, né? Nós chegamos a pregar no deserto, como você falou, para nós mesmos. Tivemos prejuízos pessoais, profissionais. Nós não éramos bem vistos na advocacia, na sociedade de um modo geral. Ao contrário, nós fomos escanteados durante muito tempo, né? Aquele jogador café com leite, né? Para usar, na verdade, a expressão popular, né? Que ninguém considera, pelo menos não considera seriamente, né? A gente falava entre nós, né? E aí, com o trabalho da Vaza Jato, nós pudemos, na verdade, disputar uma releitura de tudo que tinha acontecido até então, desde 2014. Ajudou demais, foi determinante para esse processo, eu não tenho a menor dúvida. Você lembra onde você estava quando saíram as matérias? Eu estava em casa, na verdade, eu liguei imediatamente para o Leme Streck, liguei para o Alberto Zacarias Toron, fiz uma reunião rápida, né, com 20, 30 pessoas, e para apoiar, evidentemente, né, tudo aquilo que passou a circular, né, e o jornalismo, evidentemente, que estava revelando aquilo. Eu não tinha a menor dúvida que a estratégia da Lava Jato, que à época ainda tinha altos índices de apoio na imprensa e na sociedade de modo geral, eu não tinha dúvida de que a estratégia ia ser criminalizar o jornalismo, né? Então nós nos reunimos para proteger, enfim, esse trabalho seríssimo que foi feito, entre outras pessoas por você, né? Você à frente, com outros colegas, e passamos a acompanhar, para e passo, e escrever artigos, enfim, né? Para poder, de alguma forma, dar voz e vez para tudo aquilo que estava circulando, né? Marco, das expectativas que foram geradas depois da publicação das matérias, algumas eram bem evidentes, como, por exemplo, o juiz de garantias, que é uma coisa que agora parece que está mais ou menos resolvido. Outras, elas pareciam mais simbólicas. Eu lembro que, conversando com advogados na época, se falava muito da figura, né, do promotor e do juiz lado a lado, enquanto o advogado ficava num outro canto Você acha que tem espaço para isso ainda, né? Porque ensejou muito debate, ali no fim das contas as coisas não mudaram e as pessoas também não se dão muito conta, quando entram numa sala de júri, que o promotor e o juiz não devem ficar lado a lado, né? É claro. Porque há que se haver uma espécie de triângulo nessa relação, né? Isso mudou, as coisas melhoraram e estagnaram, você vê que há um certo revés nessa volta, eventualmente, de abusos em relação ao que a gente viu no passado. Eu te pergunto isso porque a gente tem visto, né, muitas ações, principalmente do STF, ultimamente. A gente viu, chegamos muito próximo, né, no 8 de janeiro, né, de uma ruptura democrática, e o STF agiu muito no ano passado, mas em algum momento essa panela de pressão ela tem que ser destampada, né? Você teme que a gente esteja voltando um pouquinho ao passado, ou as coisas já estão mais maduras para a gente conseguir acender os sinais amarelos e não deixar chegar nos sinais vermelhos em relação a esses abusos, de fato? Na verdade, o vírus do ativismo judicial está inoculado na sociedade brasileira. Então, nós temos que permanecer em estado constante de vigilância e de alerta. Mas porque você acha que a sociedade é punitivista de todo modo? Eu acho que ela ficou mais punitivista, né? O governo Bolsonaro ajudou bastante, enfim, para que isso ocorresse. A Lava Jato, em especial, foi determinante, né? A gente costuma dizer que o bolsonarismo foi parido pelo lavajatismo, né? Agora, o vírus do autoritarismo está presente na sociedade brasileira. Nós, do campo progressista, temos que tomar muito cuidado para não dar o aplauso fácil
a esses tipos de excessos que a gente está vendo, inclusive em alguns inquéritos conduzidos pelo próprio Supremo Tribunal Federal. A Corte tem o nosso respeito, o nosso carinho, merece o nosso aplauso, foi determinante para conter a tentativa de ruptura democrática, mas nós não vamos aplaudir, evidentemente, excessos, ao contrário. A coerência é um valor fundamental, sobretudo para o campo progressista, né? Esses excessos você fala em relação ao 8 de janeiro, por exemplo, ou outros casos? 8 de janeiro, na verdade, é um episódio do qual todos nós, na verdade, não podemos nos esquecer para que ele não volte a ocorrer, de fato. As penas, como você bem sabe, elas têm um duplo caráter. Tem um caráter repressivo, propriamente dito, a pessoa vai ficar, em virtude do delito que cometeu tantos anos, privada de liberdade, vai pagar tais ou quais valores para ressarcir os danos ao erário, ou eventualmente aos particulares, né, os danos que cometeu, e tem o caráter, digamos, educativo e pedagógico. O caráter pedagógico dessas penas é extremamente importante. Nós precisamos mandar uma mensagem clara para a sociedade que nós não vamos tolerar qualquer tipo de tentativa de ruptura democrática. Os anos de chumbo ficaram para trás. Nós não vamos permitir que nada parecido volte a ocorrer. Entretanto, nós não podemos, a pretexto, enfim, de combater esses excessos, cometer excessos que podem também ser analisados nessa mesma dimensão. Então, as penas, talvez, em alguns casos, na minha avaliação, com toda franqueza, por mais que isso seja polêmico, talvez as penas tenham sido exageradas, né? Essas de 17, 20 anos? 17, 20 anos, veja, penas altas. Eu espero que possam, de alguma forma, recair sobre os responsáveis pelo financiamento dessas operações. O braço empresarial vai ter que ser duramente penalizado, assim como o braço político. Os militares envolvidos, direto ou indiretamente nesses atos, têm que ser mandados embora do serviço público, a bem do serviço público, com prejuízo de vencimentos. Então não adianta eu atingir só o sujeito que entrou no ônibus. Eu quero ver quem pagou esse deslocamento, eu quero ver quem incentivou essas hordas, né, que percorreram Brasília e depredaram prédios públicos. Enfim, então tem que ter equilíbrio, tem que ter razoabilidade, né? Se deu 17 anos para essa turma, você imagina o quanto que vai receber um militar, um general. Mas você acha que está chegando ou vai chegar? Ou eu acho que chega neles. Não tem um ar de conformidade já, de parecer que já estamos punindo essa galera, vamos deixar? Ou você acha que realmente... É isso que nós temos que evitar. Por isso que as penas têm que ser muito equilibradas. Nós nunca fomos punitivistas e não seríamos agora. Nós não queremos a aplicação seletiva da lei. Nós não queremos, na verdade, que ela seja aplicada de forma amena para os nossos aliados e de forma rigorosa para os nossos adversários. Nós não queremos que ninguém fique acima da lei, mas também não queremos que ninguém fique abaixo dela. Tem que ter equilíbrio, tem que ter coerência. Então, como advogado, eu questiono algumas coisas. A condução do próprio inquérito, a existência do próprio inquérito para julgar esses delitos, né? Isso é um pouco polêmico na comunidade jurídica de um modo geral. Há muita gente que sustenta que isso deveria estar sendo julgado na justiça comum. Além do que, o Supremo tem um número enorme de tarefas, né? Paralisar os trabalhos da corte para julgar mais de 1.000 pessoas. Quer dizer, muda a própria natureza da corte. Isso é uma discussão mais profunda, né? Fica aqui só a reflexão. Nós não podemos, na verdade, nos deixar conduzir pelo sabor dos ventos, né? Pela conveniência de sabores e coisas do gênero, né? Esse é o desafio para a esquerda, de um modo geral, e para o campo progressista, né? Marco, a gente falou de Lava Jato e junto com a deterioração do Ministério Público, a gente teve uma experiência muito ruim, a meu ver, na PGR, né? O que fazer de fato com essa PGR que foi tão maltratada aí nos últimos anos? Olha, curiosíssima essa sua pergunta. O presidente foi vítima de uma perseguição implacável promovida por agentes do Estado com interesses políticos e eleitorais e alguns interesses econômicos inconfessáveis, inclusive não nacionais. Vai ser o presidente que vai recuperar a credibilidade dessa instituição. Curioso. O nosso grande desafio hoje é fazer com que a PGR, a Procuradoria-Geral da República, reencontre a sua vocação constitucional. Melhor dizendo, o Ministério Público reencontre a sua vocação constitucional. E para isso, evidentemente, ele precisa se desaparelhar, se desinstrumentalizar. Se o promotor ou o procurador de justiça quiser fazer política, vai ser muito bem-vindo, mas tem que ir para a arena própria. Tem que sair da atividade, pede aposentadoria e vai para a atividade política e tenta se sagrar, através do voto popular, né, nessa empreitada.